Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Arthur Schaeffer, sou CTO aqui na Service Desk Brasil e esse canal aqui é o Arthur Responde. Para quem não conhece, caiu aqui de paraquedas ou esse é o primeiro vídeo do Arthur Responde que está assistindo, eu tenho algumas dúvidas que eu trago lá das caixinhas ou de algumas coisas que a gente recebe diariamente, semanalmente ou mensalmente nos nossos canais da Service Desk ou no meu próprio canal e eu transformo ele em uma resposta que fica para mais tempo, para que ela não fique durando só 24 horas ou especificamente em algum lugar lá que eu respondi privadamente. Neste momento aqui vamos falar sobre uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. GLPI, no Windows ou no Linux? Por que um e não o outro? Primeiramente, o GLPI é um site. Então, basicamente, ele precisa do quê? De um Apache, que é o web server, ele precisa de um MySQL, que é o banco de dados para salvar as informações, e ele precisa de um compilador PHP. Basicamente é isso. Partindo desse pressuposto que você tenha esses três requisitos atendendo, você pode usar o sistema operacional que você quiser. Quer usar Docker? Usa Docker. Quer usar hospedagem de site na internet? Pode usar. Quer usar Linux? Pode usar. Quer usar VPS? Pode usar. E lá no final eu vou deixar um bônus que vocês podem usar também, que é bem interessante. Vamos falar então primeiro dos benefícios de se usar o Linux como o sistema operacional, porque a pergunta aqui é relacionada a Windows ou Linux. O Linux é um sistema operacional, como muitos sabem, ou todos já sabem, que é software livre, ou seja, eu não tenho um custo de licenciamento direto àquela ferramenta. Então eu não preciso comprar algo para que eu tenha então a permissão de uso daquele sistema operacional. Então eu posso simplesmente entrar no site lá, distribuição que eu mais gosto, fazer o download da distribuição, de preferência usar a versão servidor, mas tem gente que usa a própria versão desktop, que também é possível de utilizar, mas eu prefiro a servidor, e fazer o uso dela, simplesmente instalar numa VM, instalar num computador que a gente tem ali sobrando e simplesmente utilizar. Então a gente não corre nenhum risco de estar fora de conformidade com as leis, porque é um software livre, é um software que não cobra pelo licenciamento dele. Então esse seria o primeiro ponto para o qual eu colocaria um ponto a mais lá para o Linux. Porque o Windows, como fazendo um contraponto, ele precisa de um licenciamento. Então tu vai ter um custo operacional, um custo de investimento bastante alto se tu for só colocar um sistema que basicamente ou exige que tu tenha um Windows, por exemplo. Então seria uma decisão um pouco controversa tu pegar um sistema que não exige que tu utilize um sistema operacional que tenha um custo de licenciamento. Neste ponto eu iria de Linux. O segundo ponto eu acho muito interessante, que é a documentação da comunidade. Como todo mundo sabe, software livre vive de comunidade. Não só de comunidade, porque a gente também tem as linhas enterprise, né, as linhas de empresas para software livre, onde a gente tem um suporte mais avançado do próprio editor do software ou do próprio fornecedor do software, que embora seja gratuito, também tem o seu nível de atendimento premium, nível de atendimento enterprise, que é chamado geralmente. O segundo ponto é a questão da documentação na internet. Então, se eu estou utilizando o meu sistema, que é o GLPI, em um ambiente que eu preciso de mais feedback, ou seja, eu estou aprendendo a utilizar a ferramenta também, que é a grande maioria das pessoas que a gente percebe, a maioria das pessoas que estão usando o GLPI como uma primeira ferramenta, geralmente está aprendendo a utilizar um recurso e no processo de aprender a ferramenta, aprende a melhorar o próprio atendimento da estrutura. Mas vamos imaginar que tu está colocando essa ferramenta para rodar, provavelmente tu esteja num nível inicial como um analista ou às vezes até como um assistente de TI e tu não tens aquele conhecimento da ferramenta em si, de como que configura. Então quando tu for procurar as informações na internet, tu vai encontrar uma vasta documentação relacionada a software livre. Então não importa se seja distribuição do tipo Deb ou se é uma distribuição do tipo Hell, por exemplo. Red Hat, CentOS, o Alma Linux, Rock Linux, no Debian, seja Ubuntu, Debian, não importa, tu sempre vai encontrar documentação vasta na internet relacionada a software livre. A própria documentação oficial da TechLib, ela é mais fácil de compreender e de replicar a documentação em um software livre. Em contrapartida, o Windows a gente encontra poucos fóruns, poucos recursos, poucas origens que a gente pode encontrar a informação relacionada a como configurar, como corrigir, como ajustar algum parâmetro quando a gente usa um ambiente Windows. Então,
para esse ponto eu de novo colocaria mais um pontinho para Linux, porque justamente a gente tem uma documentação mais vasta e tu vai ter um retorno muito mais rápido da comunidade como um todo se tu utilizares o Linux. O terceiro ponto, hoje em dia ele já não é mais tão pesado na hora de fazer essa análise, que é a utilização de recursos de hardware. Porque dependendo do teu hardware aí, hoje o hardware baixou muito em relação ao passado, então é muito mais fácil hoje tu fazer a compra de um equipamento que consiga atender tranquilamente um sistema, um ambiente com Windows e um software web. Mas mesmo assim, eu gostaria de citar aqui o Linux, é óbvio, todo mundo sabe, na sua versão, principalmente versão servidor, ele utiliza menos recursos de hardware. Memória RAM, processador, disco, justamente porque ele não tem interfaces gráficas, não tem botõezinhos coloridos, então geralmente ele utiliza muito menos recursos. E se tu usar Docker ainda, fica menos utilização ainda de recursos de hardware, que a gente tem aí vários vídeos no nosso canal falando sobre Docker. O Docker ele basicamente usa um centésimo de recurso que utilizaria uma VM completa. Eu colocaria em mais um ponto para o software livre, porque ele basicamente te permite pegar uma máquina, às vezes, vamos imaginar aqui que foi alguns casos que eu já peguei, vamos imaginar que você queira colocar lá o seu GLPI numa estrutura e não tem o investimento da diretoria, não tem investimento da empresa para comprar um servidor na nuvem ou para comprar um servidor novo para colocar o GLPI. Mas tu pode simplesmente colocar para rodar essa aplicação em um servidor que estava lá jogado, velho, antigo. E depois que tu conseguir demonstrar esse valor daquele servidor, pode colocar ele numa nuvem, pode colocar ele num servidor melhor e com o tempo ir angariando novos evangelistas da sua ferramenta dentro da sua empresa. Mas foi o caso que eu passei quando eu instalei pela primeira vez. Eu tinha um servidor antigo, sem garantia, que ia ser descartado, peguei o servidor, coloquei um Linux nele, instalei o GLPI, aprendi a usar e basicamente foi assim que o GLPI ganhou espaço dentro da empresa em que eu trabalhava naquela época. Agora, o único benefício que eu diria, aí é a minha opinião, que o Windows sai na frente é a comodidade, porque a gente se sente mais confortável utilizando o Windows, porque grande parte das pessoas que começaram a trabalhar com TI, e eu sei disso, eu não estou falando que é 100%, mas grande parte das pessoas que começaram a trabalhar com TI começaram com Windows. Logo, tem mais tranquilidade em usar um servidor Windows, usar um ambiente onde tu já está mais confortável em utilizar. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para vocês terem cuidado com o uso das ferramentas Champ e WAMP. Ambas são ferramentas que, por sua origem, foram criadas antes, inclusive, do Docker, para que desenvolvedores utilizassem o Windows, estavam usando o Windows para fazer o seu programa, e para que não precisasse esperar ter um acesso a um servidor, para fazer o upload do código, para fazer o teste do site ou da aplicação que estivesse sendo rodada em PHP, eles faziam a instalação desse Champ ou WAMP, que é quase como se fosse um software que emula esse ambiente de Apache, MySQL e PHP de uma forma local. Então, basicamente, ele foi criado para ser um ambiente de testes. Não estou dizendo que ele não possa ser usado em produção. Dá para ser usado, muita gente usa, mas eu gostaria de chamar essa atenção, porque é mais uma aplicação que tu vai ter que manter ela atualizada, vai ter que manter a complexidade de administração dessa ferramenta dentro de um Windows. Agora sim, se você já tem um Windows rodando aí com algumas ferramentas, e alguns outros sites, não tem por que não colocar o GLPI no teu próprio Windows. Mas fique a par de que a documentação é menos vasta, vai ter que descobrir mais, vai ter que criar mais. O custo de licenciamento vai existir. E também os recursos de hardware vão ser mais utilizados se vocês tiverem um servidor um pouco mais antigo. Mas para quem não quiser se preocupar com essa questão de Windows, Linux, servidor, se vai atualizar ou não vai, que tipo de ferramenta vai utilizar, existe também a nossa nuvem de GLPI, que é a GLPI Network Cloud, que é basicamente a nuvem da própria TechLib. Ela não é uma nuvem da Service Desk Brasil, ela é a nuvem oficial da editora do software, que ela tem seus 3 níveis, a nuvem pública, a nuvem básica privada e a nuvem avançada privada. Se vocês entrarem no site, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser fazer o teste de 45 dias com o link da Service Desk Brasil. Então, se vocês quiserem ter uma nuvem de qualidade, com alta disponibilidade, e que vocês não precisem se preocupar com atualização, com backup, nem nada do gênero, pode usar a nuvem da própria TechLib. Se vocês quiserem conversar mais sobre essa questão da nuvem, fazer um teste, fazer a implementação junto com a Service Desk Brasil, conversa com a gente, deixa um comentário aqui embaixo, me manda uma mensagem lá no Instagram, não tem problema nenhum, estou disposto a responder todas as perguntas de vocês.
Isso aqui é uma alternativa para quem não tem interesse em administrar o próprio servidor. Eu quero fazer lá a publicação do meu GLPI para os meus clientes, mas eu não quero ficar administrando isso. GLPI na nuvem é o caminho para você. E eu também gostaria de deixar um convite para quem quiser ter acesso a mais conteúdos da Service Desk Brasil, nós temos o nosso blog, que é o blog.servicedeskbrasil.com.br. Também vai estar o link aqui embaixo. Se tu estiver assistindo esse vídeo de dentro do blog, muito obrigado por acessar o blog. A gente tem também lá 2 níveis de assinatura dentro do nosso blog, que é o nosso blog membro, que é gratuito, e tem o nosso blog membro investidor, onde a gente coloca também alguns manuais, alguns recursos que são adicionais e são exclusivos para quem está junto conosco dentro do nosso blog. Então entra lá no blog, conhece o blog, fica à vontade para conversar com a gente também, e muito obrigado.